Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Graças a Deus aqui, fui ali fora um pouquinho, tá um céu azul, um sol bem gostoso. Eu espero que aí também esteja um tempo bom, né? Hoje o pastor tá no bico, você já sabe, né? Que ontem eu fui para Curitiba, tô com a camisa aqui amassada ainda, não troquei de camisa, que eu acordei agora. E eu cheguei em casa, era mais 2h30 da manhã, 2 horas acho da manhã, 2h15. E eu não estava muito legal, eu fui orar hoje, né? E fiquei orando quase até 4 horas da manhã. Então eu acordei agora um pouquinho e tô no bico hoje, né? Você já tá ligado, né? Tá? Então desculpe, só tô te dando uma satisfação em função da minha aparência, né? Nem tomei banho, não fiz nada, tô aqui. Só tomei uma xícara de café e já vim aqui, né? Porque eu acordei agora mesmo, tá bom? Mas vamos caminhar aí, né? Vamos caminhar aí, tá bom? Vamos caminhar aí. Aqui, graças a Deus, não tá frio, tá um sol bem gostoso. Deve estar uns 20 graus, acho. 21, não sei. Tá um dia bem gostoso, mas a minha garganta não tá legal. A gente veio de Curitiba ontem, tem uma obra, né, na estrada. A gente ficou muito tempo parado na estrada, né, em função dessa obra. E daí chegou bem tarde, né? Chegamos bem tarde e tô passando por uma situação um pouco difícil aí na igreja e ontem precisava orar e conversar com Deus, enfim, me aconselhar e eu fiquei orando de madrugada. Oi, Eliane e Chique de Lucena, Deus abençoe você. Ontem foi um culto muito legal lá em São José dos Pinhais, né? Um culto muito legal. E onde Deus falou coisas extraordinárias, né? Renovou ali muitas pessoas ontem com o Espírito Santo, né? Olha aí, tem muita gente dando testemunho aí, né? Desceu um poder extraordinário ontem na igreja, né? Pessoas ali foram arrebatadas, pessoas foram embagutadas. Ontem foi muito legal, né? Ontem foi muito legal. E eu espero que você tenha gostado, né? Entendeu? Que bom, Josias Júnior. Fico feliz por isso, né? Então eu tô bem feliz, né, em função das coisas que Deus está fazendo. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, né? E Jesus é bom, né? Foi uma bênção, foi muito legal nosso culto ontem. E depois a gente saiu com os obreiros, né? A gente sempre vai comer uma pizza depois com os obreiros, eu levo todo mundo, a gente vai jantar juntos. Depois a gente veio embora, ficamos conversando até mais tarde. Estava um dia legal, né? Foi um bom dia. E depois quando a gente veio embora e tinha obra na pista, uma fila gigantesca. Aí a gente demorou para chegar em casa. O diabo sempre se levanta. Levamos uma pedrada no vidro, né? Quebrou o vidro do carro na estrada. Isso faz parte também, né? Faz parte. E quando eu cheguei em casa, então eu fui orar e eu tô passando uns dias assim com Deus, onde eu tenho orado mais, né? Tenho estado mais. Não, Moura 25. Quinta-feira a gente não transmite o culto, não, tá? Quinta-feira não. Porque a gente está indo em alguns lugares onde a internet é ruim e como são os primeiros cultos, são cultos um pouco diferenciados, então eu não costumo transmitir esses primeiros cultos, normalmente porque a gente faz libertações, essa coisa toda e tal, e eu não gosto de expor a galera, então eu não faço, entendeu? Mas graças a Deus ontem, né, muitas pessoas na igreja vieram a se converter, né? Ontem muitas almas ganhas para Jesus. Graças a Deus, estou bem feliz. As pessoas curadas ontem na igreja, porque eu orei uma situação bem difícil, né? Veio gente de Brasília ontem para receber oração, veio gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro, né? As pessoas vieram especificamente para receber oração e Deus, pela sua imensa, maravilhosa misericórdia, né? Muita gente ali foi curada.
Foi uma glória, né? Muito legal. Fiquei bem feliz, pessoas foram libertas e os sinais, né, de Jesus Cristo continuam seguindo a nossa igreja para a comprovação da pregação do Evangelho, né? Uma mensagem muito legal ontem. Se você não assistiu, né? A irmã Maitê tá falando que quando eu ministrei unção na galera que tava na live ontem, ela caiu em cima da cama. Olha, estava orando de pé e foi jogada. Ô, glória. É a mesma coisa, Moura 25. Claro, claro. Pode assistir gravado. Ô, Jandira, obrigado, minha irmãzinha. Deus abençoe. Tá um pouquinho, não tá muito quente. Tá bom, obrigado. Um pouquinho? A Jandira trouxe um chazinho pra mim aqui pelando, né? Mas vamos queimar o bico, vamos soprar. E foi muito legal ontem, né? Uma unção muito grande. Ontem foi muito um dia especial, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, vocês que estão assistindo os cultos, que vem mudando, né? O nosso culto e a ministração, né? Vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam isso aí, né? A Marilode também está falando que quando o pastor orou e ministrou sobre a câmera, ela também recebeu em casa, foi impactada, né? Muita gente, ó, tive uma crise de choro. Olha que legal. Que legal, né? Muita gente impactada ontem, né? Quando o pastor ministrou a unção do Espírito Santo, né? Muita gente impactada. E se você está percebendo, você está vendo que está mudando os nossos cultos, né? Tá, eles estão espiritualmente ficando mais fortes, vamos dizer assim, né? Cada vez as coisas estão acontecendo com mais intensidade, né? Talvez eu sei que vocês estão percebendo, porque graças a Deus vocês estão se transformando em crentes espirituais, eu louvo a Deus por isso. Irmã Fátima, oi irmã Fátima, bom dia. Ela disse, pastor, eu sou católica, mas eu chorei muito quando você orou ontem. Que legal, né? Muito legal, né? Eu sinto que está aumentando a intensidade. É assim que eu me sinto. Entendeu? É assim que eu me sinto, né? Eu sinto que está aumentando a intensidade, a presença do Espírito Santo, né? E está começando a aumentar a intensidade, né? Tem muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, né? Muitas pessoas recebendo aí o dom de línguas estranhas, recebendo pessoas renovadas. Ontem na igreja tinha, eu acho que três famílias que membraram na igreja, que os seus maridos são pastores, né? Que vieram de outras igrejas e estavam afastados há muito tempo em função dessa sacanagem que esses caras fazem aí, né? E eles vieram para a comunhão da igreja ontem, né? 3 famílias com os maridos são pastores. Todo mundo foi impactado ontem, renovado. Foi muito legal, né? Deus é bom e eu fico feliz porque Deus está edificando todo mundo, né? Os vasos emborcados, né? Muito legal, né? Tá muito bacana, né, Moema? Bacana mesmo, também estou feliz. Mas a parte ruim disso é que a retaliação de Satanás, ela aumenta muito, né? Entendeu? O diabo se levanta, bate em você, né? Mas tá bom também, né? Mas tá bom também, né, irmão? Que legal, Gilson Alvarenga, que legal. Fico feliz de vocês terem recebido, né? Fico feliz de vocês terem recebido aí essa bênção, né? E o pessoal aí de Joinville vem preparado aí, quinta-feira, que quinta-feira o couro vai comer, irmão. Ê, Xandão, você estava orando comigo ontem. Ontem era 3 horas, eu levantei da minha cama, fui pro joelho, fui lá no meu sofá, 3 horas da manhã. Levantei da minha cama, fui pro meu sofá, dobrei o meu joelho e fui conversar com Deus. Eita glória, aleluia. Irmão, eu falei para você quer ser um vaso de Deus, você tem que orar, irmão. Tem que santificar a tua vida, tem que orar, entendeu? Você tem que correr atrás, senão não vai acontecer, né? Senão não vai acontecer. E a gente está crescendo bastante aí, graças a Deus, né? Graças a Deus. Oi, Anete. Quero ver você lá em Joinville também, tá? Amanhã, feriado, né?
Amanhã é dia de Corpus Christi, amanhã. Corpus Christi, amanhã, feriado, né? Feriado cristão. E amanhã nós vamos estar lá a partir das 19 horas, né? A partir das 19 horas o pastor já vai estar lá. Indaiá, né? Acho que é assim, né? Casa de festa Indaiá. Fica ali do lado do Shopping Miller. Do lado da PUC, né? A partir das 19 horas e das 19h45 começa o culto. Aliás, vai ser às 8, né? Não vai começar, vai começar às 8, que amanhã a gente não vai fazer transmissão. Tá bom? Só já vou recomendar, né? Que você chegue cedo aí, tá? Claro que pode, Dione. Meu Deus do céu. Não só pode ir, como você deve levar teus amigos. Porque você não é evangélica, você não pode ir? O culto é para você, é para Jesus, né? Nós não fazemos culto para você, nós fazemos culto para Jesus. Mas você pode ir sim, tá? Eu só peço que vocês entendam aí, né, a galera, que a gente não vai transmitir, porque não rola, né? Primeiro, depois aí para frente, quando a gente estabelecer um lugar para pôr a igreja, aí quem sabe a gente possa transmitir, tá bom? Mas por enquanto não, tá? Então a gente está vendo aí, né, coisas grandiosas. Então você que é aí de Santa Catarina, região metropolitana aí, não deixe de vir, né? Opa! Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, irmão. Capítulo 15. Tá? Capítulo 15. Oi, Heloísa, 77. Que bom. Parabéns, então. Feliz aniversário, né? Que bom, Jaquinha. Tava orando também. Não é ontem, é hoje, Jaquinha. 3h20. Maitê, é um feriado. É um feriado. Eu não sei dizer para você o que significa o feriado de Corpus Christi e por que tem o feriado. Não sei. Entendeu? Eu não sei, e ainda mais agora que eu tô dormindo ainda, eu também não sei. Quem sabe se você perguntar para mim um outro dia que eu já esteja acordado, daí aí o meu cérebro tá funcionando, aí eu consigo. Ó, o Thiago, né, o Thiago me ajudando aqui, ele baixou aqui, ó. Qual é o significado de Corpus Christi? É uma festa que faz parte do calendário católico desde o século XIII e foi criada com o intuito de celebrar a realização do sacramento da Eucaristia. Corpus Christi é uma festa que faz parte das tradições da Igreja Católica desde a criação da celebração no século XIII. Tá? O Thiago está no Google isso aí. Eu não sei da Bíblia, essas coisas, porque agora não me lembro. Tá? A ascensão de Jesus, eu não sei o que os caras falam, eu não sei. Quando que foi a Páscoa? Foi quando? Abril, mas... eu acho que... Mas nós estamos em junho já, né? Mas passou mais de 40 dias da Páscoa, né? Ou é 40? 31 de março. A Páscoa foi 31 de março, o Thiago está falando. Então a ascensão de Jesus é 40 dias depois, né? Foi 5 de abril, acho. 5 de abril. Thiago... Foi começo de abril. Abril, maio, então tá mais tempo, né? Mas não regula aí, né? 60 dias depois da Páscoa, o Emerson tá falando, né? Mas Jesus ascendeu 40 dias depois da Páscoa, né? Então, que também não são as mesmas datas, né? São datas diferentes, então não dá pra gente saber, né? Mas tá bom. Jaquinha, provavelmente no mês que vem a gente vai para Itajaí, a gente já tá vendo um lugar aí, tá? Provavelmente no mês que vem a gente vai para Itajaí, já estamos vendo um lugar aí, tá bom? Agora a gente já vai começar a fazer todo mês, uma vez por mês em Joinville, né? Se você não for agora, no mês que vem, na mesma data, já tá marcado, só que é no hotel. Tá? É no hotel. E daí já a partir do mês que vem a gente começa também em Itajaí, né? Vamos lá, posso ler o texto? Eu vou ler o capítulo 15 inteiro. É bastante coisa, mas eu vou ler ele inteiro. E depois eu vou sacar alguns versículos aqui. Tá? Vamos lá.
É... Tá bom, Andréia Assis. Bom dia, minha querida. Deus abençoe você. Diz assim o capítulo 15, verso 1. Ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não tido. Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões para aquela questão. Tiago, você podia pegar um papel higiênico para mim lá, né? Que eu vou ter que limpar meu nariz, por favor. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bens se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras.
E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhinhos que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que nós sejamos alcançados, papai, pelo teu amor e pela tua graça, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz. Coloca, Deus, eu te peço uma palavra hoje no nosso coração de maneira simples para que todos possamos ouvi-la e compreendê-la em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse texto trata sobre Velho e Novo Testamento. Eu acho que só não entende isso quem não quer, né? E quem não lê a Bíblia, entendeu? Quem não lê a Bíblia. Sim, Marcelo Parente. Quem não lê a Bíblia. Então, você precisa aprender que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei e nem a igreja de Cristo está. Ok? E todo mundo que está pregando a lei está fora da Bíblia. Completamente fora da palavra de Deus. Entendeu? Completamente fora da palavra de Deus. Então, os próprios apóstolos, né? Os próprios apóstolos, eles tiveram uma discussão porque o apóstolo Paulo pregava aos gentios e lá apareciam os caras que eram mais religiosos da seita dos fariseus, que eram mais religiosos, a palavra correta é essa, né? Você não liga que eu vou estar limpando meu nariz aqui, que o negócio aqui tá feio, né? Então você, por favor, não se incomoda. Dos próprios apóstolos e dos próprios, aliás, discípulos, né? Dizendo que os caras precisavam se circuncidar, fazer circuncisão. Mas a circuncisão é do judeu. Eu tô falando isso aqui faz tempo para vocês, que você não é judeu. Entendeu? Você não é judeu. Você é crente, você é cristão. Então nós não estamos debaixo dos costumes do judeu. A nossa igreja é judaica cristã, mas ela não é judaica. Então a gente não vive o Velho Testamento. Entendeu? A gente não vive o Velho Testamento, a gente vive o Novo. E tem muitas coisas que você aprendeu aí no decorrer da tua vida dentro da igreja que é Velho Testamento. Bom dia, Tânia Vieira, seja bem-vindo. E essas coisas precisam sair da sua vida, porque agora você conhece a verdade. Entendeu? E agora você conhece a verdade. Então a Bíblia diz, mas Jesus, Patrícia, ele era judeu. Você não é. Jesus foi circuncidado porque ele era judeu. E as pessoas não conseguem entender isso. Jesus veio para cumprir a lei. A lei acabou em Jesus. Entendeu? A lei acabou, veio até Jesus. Em Jesus acabou a lei. De Jesus para frente começou a graça. E vocês têm que entender isso aí, irmão. Tem gente que discute ainda isso. O Ival Rocha. Entendeu? Tem gente que discute isso aí ainda. Então, você quer seguir o Velho Testamento, você tem que seguir todo ele. Todo. Entendeu? Todo ele. Você quer ser judeu? Não seja judeu. Então, o Velho Testamento tem lá o seu livro de leis, né? E ele fala, oi, brigato, bom dia. Entendeu? E você vive toda a lei. Né? Você pode fazer isso? Pode, só que na lei não tem salvação. Né? Você vê o verso 7, olha, lê comigo o verso 7, olha o que está escrito. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões e mães, o apóstolo Pedro, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha o que o apóstolo Pedro está falando. Presta atenção no que Pedro está falando. 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós também. 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o coração deles pela fé. Continua dizendo, 10. Agora, pois, que tentais?
Por que vocês estão tentando a Deus? Pondo sobre eles um jugo que nem nós e nem nossos pais conseguiram suportar. O apóstolo Pedro está falando assim, cara, Jesus chamou a gente para liberdade. E agora vocês vão querer fazer os caras escravos da lei de novo? Sendo que nem nossos pais suportaram a lei, nem nós. Agora Jesus tirou a lei, agora vocês vão querer trazer a lei para dentro da igreja de novo? Olha o que o Pedro está falando. E você vai na igreja, o cara vai pedir dízimo para você, vai recolher o dízimo, não sei como é que chama aí. O cara vai ler Malaquias para você, 3:10. Como assim, irmão? Como é que o cara vai ler Malaquias para você, 3:10? Se Malaquias é lei, faz parte da lei. Faz parte da velha aliança. Entendeu? Então, ou você vive a nova, ou você vive a velha. Você não pode andar nos dois. O apóstolo Pedro está falando isso. Né? Ele disse, agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Veja, se isso que está escrito na Bíblia é verdade, quantos pastores e quantas igrejas estão tentando a Deus, colocando sobre as pessoas um jugo que os caras já não puderam suportar lá atrás? Nem os discípulos, nem Jesus, fugiu a palavra aqui, desculpe, os apóstolos suportaram. Entendeu, irmão? Como assim, cara? Aí aparece o cara lá, eu vi uma igreja. Deus já falou pra mim que não é pra mim chamar os caras assim, mas eu não consigo, uma desgraça com um cajado, um pedaço de pau enorme, passando no meio da igreja, um cara com uma corneta, que são símbolos totalmente judeus. Daí um cara ficava tocando uma corneta lá, pá, dentro da igreja, e todo o povo vinha para tocar no cajado, e o cara ia passando e o povo ia lá. Cara, isso é uma bosta de uma idolatria. Isso é um absurdo, as coisas que esses caras fazem. Isso é uma heresia desgraçada. Entendeu? É um absurdo isso. Eu não estou dizendo que você não pode ter um enfeite na tua prateleira de uma arquinha de Deus, né? Não estou dizendo que você pode. Mas a igreja de Jesus Cristo não usa arca. A arca é um símbolo da igreja do judeu, não é cristão. Entendeu? Falando de levita, irmão, levita no Novo Testamento não existe. Entendeu? Não é o chofar não, Ricardo Ossovski. É uma corneta, aquela batida, aquela pequena, que faz barulho. Entendeu? Os caras com aquele chapéuzinho na cabeça, imitando o judeu. E tem os outros que usam uns troços aqui na frente, igual o sacerdote judeu. E pior ainda, vende essas porcarias, né? Entendeu, irmão? E daí faz uma festa, uma bagunça. Cara, a igreja de Jesus não tem nada disso. Você nunca viu isso escrito aqui na palavra de Deus. Você não encontra isso aqui no Novo Testamento. Você está entendendo? Claro, Michele Arias. Pode sim. Você entendeu, irmão? Então você precisa entender que você não é judeu. Você não é judeu. Entendeu? Você tem que entender isso aí, irmão. Os caras cheios de simbolismo na igreja judaico. Daí os caras vão vender para você no final do ano uma arquinha. Ah, nós temos uma arca aqui, você vai levar a arca para dentro da tua casa. Cara, se liberta disso aí, irmão. É quase uma vuvuzela, Claudio. Bem isso aí mesmo. Entendeu? Fran, eu sinceramente não sei. Quando a gente tiver a nossa igreja, nós vamos ter um lugarzinho para, quem sabe, colocar ela lá. Mas é um símbolo.
E a igreja de Cristo não vive de símbolo. Entendeu? Não vive de símbolo. Né? Então, você precisa entender que o nosso Deus, ele é espírito, irmão. Né? O Talid, né? Ou Talit, eu não sei, né, Gabriel Goulart, como é que se pronuncia corretamente. E os caras vendem um Talit que você vai colocar aqui, escrito lá. É até um troço colorido, bonito, até acho que servia como um enfeite, né? Vamos dizer assim, né? Mas, cara, olha o que o apóstolo Pedro fala. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Cara, os caras já estavam saindo fora da lei, já saíram fora da lei. Eles não estão mais na lei. A igreja cristã não foi criada debaixo da lei, irmão. Entendeu? Não tem. Eu acho bonito. Na nossa igreja a gente tem um catiçal lá bonito. É legal. Eu acho legal. Eu não estou dizendo que você não pode ter. Errado é vender, né? Você pode. Tem uma arquinha lá, simboliza. É legal, né? Uma coisa simbólica. Que as pessoas olham e falam, nossa, que bonita, né? A arca era assim, olha que legal. Tá bom. Entendeu? Tá bom, pode ter, não tem problema. Eu acho até legal. Eu acho até que podia ter uma sala na igreja onde tivesse lá uma arca, uma coisa, para você entrar lá e ver. Tem gente que não tem nem ideia de como é, né? Entendeu? Mas a mais a título de curiosidade, não de espiritualidade. Entendeu? Então não vejo problema. Mas você tem que ser ensinado. Eu nem sei o que é isso, Eli Gonçalves. Eu não sei, nem sei o que é isso. O endereço é na rua Visconde de Taunay, 415. Glória Cunha. Visconde de Taunay, 415. Ali no centro, do lado da PUC. Tá? Do lado da PUC ali. Tem uma casa de festa grande ali do ladinho da... Luciano Almeida, o toque do chofar eu acho coisa mais linda. O toque do chofar eu acho coisa mais linda. Eu acho um troço muito legal. E eu não estou dizendo que essas coisas são pecado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que ela não deve ser usada dentro da igreja. Entendeu? Como o que eu vou dizer para você? Um símbolo de fé. Entendeu? Como um símbolo de fé. Não. Eu acho que você pode ter, né? O pastor Rodrigo tá falando que tinha uma igreja que tinha uma arca e os caras falavam que não se encostasse na arca morria. Ô vaso. Ai, meu Deus. Então o problema é os caras idolatrar as coisas, entendeu? Eu não tô dizendo que é pecado você ter. Não é, eu acho legal você ter uma arquinha assim, pô, é bacana, é um enfeitezinho. Mas você tem que tratá-lo como tal, é só um enfeite. Entendeu? É só um enfeite, ela não tem conotação espiritual nenhuma. Entendeu? Não é tocar, você não vai tocar na arca, porque essa arca não é a de Deus, né? É mais ou menos como você ir lá para a Arábia e comprar uma lâmpada do gênio. Você já pensou se você pudesse comprar uma lâmpada do gênio, Deus se esfrega, aparece o gênio, ele fala, pode fazer 3 pedidos, né? Já pensou, Marília Pinelli, você lá na Arábia Saudita, e daí tem lá uma arca, uma lâmpada do gênio. Daí você compra uma lâmpada, você acha que né? É uma história, não é uma história? Sei lá, eu não sei. Tem tanta coisa no mundo espiritual que eu não duvido de nada. Né? Eu não duvido de nada. Entendeu? Mas relíquias não existem, né, irmã Lucimar Electo? Senão seria mais ou menos como a igreja do Indiana Jones, né? Você vai lá cheio de relíquia, né? Tá o copo, o cara falou assim, irmão, hoje nós vamos servir aqui a Santa Ceia. E nós temos aqui a taça que Jesus usou na última Santa Ceia, nós compramos lá em Israel, tá aqui. Mas para você participar da Santa Ceia e beber vinho nessa taça aqui, tem que pagar 5.000, quem quer?
Eu não vou ficar dando ideia, senão vai aparecer um desgraçado, vai fazer isso aí, né, irmão? Ficar dando ideia, né? Entendeu? Então não pode ter a religiosidade sobre as coisas. Você pode ter, não tem problema. Entendeu? Eu ganhei um negócio aqui, vou mostrar pra vocês. Isso aqui tem pra vender no Mercado Livre. Ó, é um pistão, você tá vendo? Um pistão de carro, né? Ó, é um pistão de motor. E o cara adaptou aqui uma lâmpada, colocou aqui um negocinho e fez um abajur, certo? Isso aqui podia ser uma arca. Podia ser um menorá, podia ser qualquer coisa. Tá? Ele tá aqui na minha mesa. Mas ele é só um objeto de decoração. A irmã Alba tá falando que a messunza é papel com um pedacinho da Torá que põe na porta. Irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa na porta da minha casa. Por que eu quero um pedacinho de papel, né? Eu prefiro o anjo. Né? Então você pode ter uma coisinha aqui que remete o teu coração a Israel. A Bíblia diz que nós devemos orar por Israel, que nós devemos amar Jerusalém. Né? Val, deixa de ser zoiuda. É lindo, cara, você vai gostar. Tem para vender no Mercado Livre aí. Os irmãos compraram no Mercado Livre e mandaram para mim de presente. É bem legal. Eu achei bem legal. Entendeu? Eu prefiro o anjo, mas esse negócio aí. Então os caras ficam inventando coisa para vender e ganhar dinheiro. Entendeu? A capoeira, não, Sueli. A capoeira é uma dança de origem afro, né? Que é uma luta, que é muito legal. Capoeira é uma coisa muito legal. E, pastor, jogar capoeira é pecado? Não, não é pecado. O problema é que as músicas que são cantadas são pontos de terreiro, a grande maioria delas, não todas. Mas a grande maioria delas são pontos de terreiro. Pastor, o que é um ponto de terreiro? É uma música que se canta para que determinado espírito entre no corpo de uma determinada pessoa. Então, quando você vai cantar aquela música para Pombagira descer, para o Preto Velho, para o Exu, Pelanca, Pele Vermelha, Sete Pontas, qual for, cada um tem uma música. Daí os caras cantam aquela música e batem lá aquela assim, ó. Né? Tem o ponto, esse é um ponto, entendeu? E aí aquele demônio baixa na pessoa. Então a capoeira, propriamente dita, é só um esporte e não tem problema nenhum você praticar ela, entendeu? O problema são as músicas que os caras cantam, que são pontos de umbanda e de candomblé, tá? Só isso, não tem outro problema, tá bom? Então, a gente observando aqui a palavra de Deus, a gente vê o verso 18, olha o verso 18, diz assim, ó, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, que somos nós. 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. O 28 diz assim, eu deixei marcadinho aqui já, ó. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão estas coisas. Olha o que a igreja está impondo para nós dentro do nosso escopo de fé, tá? Dentro do nosso escopo de fé, diz assim, ó, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 29. Que vos abstenhais, ou seja, que você abra mão das coisas sacrificadas aos ídolos. Tá? Aos ídolos. Aí pode ser, Neuminha Maura? Claro que pode. Ou não. A Neuminha está dizendo assim, ó, pastor, eu jogava capoeira, era um grupo de irmãos que eram mestres e eles criaram as músicas baseadas em passagens bíblicas. Isso é errado? Não. Não. Você pode fazer qualquer coisa desde que você não esteja fazendo os atos religiosos que aquilo implica para você.
Ponto. Ponto. Qualquer coisa que não tenha religião misturada, você pode. Se tiver religião misturada, não pode. É simples. Só você olhar um pouquinho e prestar atenção. Sim, Maite, os anjos não aparecem só de branco. Por exemplo, quando a gente foi no Monte Sinai, eu falei pro Tiago, tinha um anjo e a cor dele era a cor de bronze. A cor do anjo inteiro, da roupa, todo ele estava em pé do lado do monte, gigantesco, parecia um prédio assim de 10 andares, gigantesco, um anjo enorme, ele estava em pé, um pé dele estava de um lado do monte, não no monte de Deus, nos montes do lado, no de Deus não tinha nenhum deles grandão. E ele tinha cor de bronze. Eu falei pro Tiago, aqui tem um anjo, a cor dele é uma cor de bronze, um acobreado, mais ou menos essa cor aqui assim, ó. Não era essa, mas era perto disso aqui, ó. Mais brilho, mais intenso, de metal, assim. Então, o anjo, ele tem... Eu já vi de várias cores a armadura dele, né? E cada um, ele é feito para uma determinada coisa. Entendeu? Tá? Pode, Val. A Val tá perguntando se pode deixar a Bíblia aberta em determinado salmo. Tem uns caras que você vai visitar, né? Tem uns caras que você vai visitar, que você chega, tem uma Bíblia na sala aberta, tá no Salmo 91, que ela tá dessa cor assim, ó. Ó, de tantos anos que ela tá ali, porque ninguém lê, né? Só fica aberta. Ai, ô Lucas, você pode escutar qualquer tipo de música desde que ela não tenha conotação religiosa, não tenha letras perniciosas e nem de sacanagem, não tem problema. Eu gosto de bandas de rock, mas eu não ouço todas as músicas, né? Eu tenho algumas que eu não posso ouvir porque o cara fala do diabo, fala de Satã, fala de se matar, fala do... Então você precisa, né, Ed Carlos, você precisa saber o que você está ouvindo. Se a música é uma música de boa qualidade, ela não tem conotação religiosa ou sexual, não tem problema. Entendeu? Não tem problema, irmão. Tá tudo bem aí. Tá? A acupuntura também não tem problema, irmã Priscila. Eu já fiz acupuntura e fiz aquele na orelha que você põe assim, aquelas coisinhas, sabe? E me fez muito bem. E se você achar um profissional adequado, você pode fazer. De roupa branca, Tatiana, sim. Tá? Então lembre o que o pastor está falando. Desde que não tenha conotação religiosa. Pastor, eu posso usar incenso? São perguntas muito comuns. Depende, irmão. Se você não comprar numa casa de macumba, né, de umbanda, daí você pode. Você pode fazer incenso. O problema são as coisas que são dedicadas aos ídolos. E é isso que você tem que aprender. Entendeu? Pastor, eu posso dançar com meu marido? Pode dançar. Posso dançar forró? Se for com teu marido, pode. Você não pode dançar forró com outro homem que não é teu marido. A irmã também não pode ir dançar com outro que não seja sua esposa. Né? Tem gente que gosta de ir num restaurante e dança músicas românticas. Tem outro que gosta de dançar forró. Outro gosta de dançar música sertaneja. Outro gosta... Dançar é pecado? Não. Só que você tem que cuidar o lugar aonde você vai, né? Para não ser um... né? Então você tem que ter discernimento das coisas. Não vai dançar naquele muquifo ali, né? Fura bucho ali da esquina que depois vai dar um... Então você tem que ter o lugar onde você vai, você tem que cuidar. Né? Tem muita música aí, por exemplo, que diz que é gospel, que são heresias, que podem matar você porque você canta ela. Entendeu? Então você tem que cuidar. O reiki tem uma conotação religiosa. Entendeu? Então, não faça. Tá? Não faça. O reiki é uma coisa complicada porque tem uma conotação religiosa. Tá? Bom dia, Franciose. Melhorou do ombro, vaso? Giovana, se você não é casada, você pode dançar. Escuta aqui que eu vou contar para vocês. A Bíblia diz que você não pode fazer sexo fora do casamento. Não pode fazer sexo. Você não pode fazer sexo fora do casamento. O apóstolo Paulo diz assim, que se você... Atenção, solteiras e solteiros. Presta atenção. Isso é para vocês. Que se você está abrasado... O que é abrasado, irmão? Abrasado é você estar cheio de vontade, né? Então, se você está abrasado, você tem que casar.
Porque você não pode fazer as coisas com outras pessoas sem que seja o seu par, né? O seu par. Entendeu? Eu nem sei o que é isso, DP Sabrina, /de access. Eu não sei nem o que é isso aí. Deixa eu falar pra você, Sabrina, o pastor é meio jacu. Eu não sei essas coisas aí que vocês ficam falando. Entendeu? Eu não sei essas coisas que vocês falam aí. Eu nem sei o que é, porque eu não conheço essas coisas aí. A meditação você pode fazer. Eu não vejo problema. Eu medito na palavra de Deus, por exemplo, Irene Fávero Otsuru. Eu medito na palavra de Deus. Então, por exemplo, a irmã Patrícia está dizendo Feng Shui. Eu não sei o que é isso. Como é que eu vou falar para vocês? Eu não sei o que é, como é que faz. Eu não conheço. A /de acesso é reprogramar a sua mente. Cara, essas coisas aí, tem muita coisa complicada, né? A medicina chinesa é a mais antiga do mundo, né, irmã? É a mais antiga do mundo. É o chazinho, né? É o chazinho. Veja, não tendo conotação religiosa, irmão, já era. Não tem problema. Entendeu? Sendo aprovado pela Anvisa, é brincadeira, né? Entendeu? Então eu não vejo problema. Eu particularmente não vejo problema, porque eu não encontro isso na Bíblia. Eu vou ler de novo, que eu acho que teve muita gente que não entendeu. Então eu vou ler de novo e eu quero que você preste atenção, tá? Olha, Dauri da Silva, a festa do divino, ela tem uma conotação religiosa. Eu aqui na minha cidade tenho a festa do divino e às vezes até eu vou lá, como pastel, tal, dou uns glória, encontro uns irmãos, porque tem aquelas barraquinhas que vendem comida e lá naquelas barraquinhas tem um monte de crente das igrejas aqui dos irmãos que sobrevivem com isso. Tem alguns até que fazem uma tapioca lá, extraordinária, né? De queijo com goiabada, Romeu e Julieta, né? E eu vou lá e como, às vezes. Os caras falam que é pecado, mas os irmãos das barraquinhas é crente da igreja desses caras que fala que é pecado. E eles dão o dízimo na igreja e os caras aceitam. Entendeu? Eu acho que tem umas coisas que é muita hipocrisia por aí, não tem nada a ver. Eu vou ler de novo o que não pode. Eu queria que você prestasse atenção no que eu estou falando. O que a Bíblia condena? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos. Preste atenção no que a Bíblia está falando, pelo amor de Jesus. Não vos impor mais encargo algum, ou seja, mais nada. Escuta, Luana Fornetti, presta atenção no que o pastor está falando. Presta atenção na Bíblia, gente. Para de fazer pergunta e presta atenção. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Você prestou atenção? Prestou atenção no que está escrito na Bíblia? Você não precisa ficar perguntando 400 coisas aí. É só você prestar atenção no que está escrito na Bíblia. Escute aqui, preste atenção. 28, eu vou ler de novo. Na verdade, Rubim Vilma, presta atenção no que o pastor está falando. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas que são necessárias. Escute. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, ou seja, não comer carne com sangue, da carne sufocada e da fornicação. O que é a fornicação? É fazer sexo com qualquer um em qualquer lugar. Fornicar é fazer sexo sem estar casado, ou tendo um relacionamento fixo, ou, né, morando junto. O casado aí não entenda papel, né? Casado morando junto. Então você não pode fazer sexo fora do casamento. Ponto. Você entendeu? A Bíblia não proíbe mais nada como doutrina de fé. Ponto. São 4 coisas que você não deve fazer, a Bíblia fala. Você entendeu?
Pô, caramba, qual é a parte que vocês não entenderam? Se você não sabe, Willy, 60, então você não tem problema com isso. Ora, abençoe, meta o pau. Ok? Pastor, como é que eu sei se a comida foi sacrificada a um ídolo ou não? Se você não sabe, não é problema seu. O apóstolo Paulo fala, se for numa casa e te oferecerem para comer e não falar nada, por um problema de consciência, ore, dá glória a Deus e come. Acabou. A gente precisa ler mais a Bíblia, irmão. Então todo o resto é aquilo que você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Então você tem que ter bom senso. Se você te gerar dúvida no teu coração, não faça. Porque a Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Nossa, eu tô ouvindo essa música aqui, mas eu tô achando que essa música tem tanta sacanagem, eu acho melhor eu não ouvir. Não ouça. Carne sufocada, Marcelo Parente, é um animal que é morto e não é tirado seu sangue. Entendeu? O sangue fica na carne, não pode comer. Entendeu? Então carne com sangue não pode, tá aqui na Bíblia, Novo Testamento, eu tô mostrando para vocês. Então você não pode comer chouriço, você não pode comer molho de galinha cabedela, não pode. Colocar o sangue para fazer aquele molho grosso da galinha, não pode. Entendeu? Não pode. A Bíblia diz que o sangue, a alma do animal está no sangue, e ele deve ser derramado na terra. Entendeu? Agora, o que você faz? O que você faz? Por ignorância, não vai ser contado, você não sabe. Mal passada pode, Isaura. Isaura, carne mal passada não é carne com sangue, Isaura. Por favor. Tá? Não é morcela, Xandão. É chouriço, morcela é o branco. Entendeu? Morcela é o branco, então você não pode comer sarapatel, tudo que tem sangue, não coma, é pecado. Ponto. É difícil, gente? Não. Não, é fácil. Entendeu? Então tem coisa, tem sangue aí nesse troço aí, tem, então eu não posso comer. Quando eu vou nos lugares, ontem, por exemplo, fui cortar o meu cabelo, fui em Curitiba, no centro, lá no centro de Curitiba. Quando eu saí do lado, tem uma lojinha de um irmão ali, sírio-libanês. Eu compro café lá. Aliás, eu trouxe café, Thiago, para nós ontem. E daí eu compro um café árabe que o irmão vende lá, que tem cinamomo. Um café muito gostoso que a gente faz. O tio Gerson falou para mim, pastor, se passar no irmão lá, compra café. Eu passei a comprar café. Ele falou, pastor, você já tomou essa bebida aqui que a gente tem lá, do árabe? Eu falei, cara, eu não bebo nada que tenha álcool. Eu não bebo. Puxa, que pena. Porco pode, Jerry Fragoso. Qualquer coisa você pode. É só você observar o texto que o pastor leu e ver se ali está escrito, não coma carne de porco. Está escrito? Não. Tá? Então, é só a gente observar a Bíblia. Pega o texto que o pastor te deu depois, lê com calma, lê de novo. Entendeu? O adventista não é igreja, irmã. É uma maldição aquilo. Entendeu? Olha a Jaque Orsa. A Jaque fez uma pergunta pertinente. Eu já vou encerrar aqui, faltou 1 minuto. Ela disse, pastor, eu posso assistir filme de terror? Escuta aqui uma coisa que eu vou dizer para você. Existem alguns filmes onde o próprio diabo, o espírito ali, ele opera naquele filme. E se você assistir ele dentro da tua casa, ele vai ficar na tua casa. Então, cuidado. Você torce o pescoço para matar a galinha, né? Torceu, matou. Depois que a galinha morreu, daí você corta o pescoço e deixa ela pendurada para o sangue correr. É assim que tem que fazer. Entendeu? Andressa, não é o café arábica. É um café que vem da Arábia, mas não é arábica, é um outro café. Eu não me esqueci, só que ele tem umas sementes misturadas, torradas juntas, entendeu? Tá? Então, todo mundo entendeu? Vamos fazer uma oração? Feche os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde esse ensinamento no nosso coração, para que a gente guarde ele, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos aprender, andar na Tua presença e sermos uma bênção em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, e quando eles beberem dela, sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Gente, esse programa fica gravado aqui na página,
tá? Ele fica gravado aqui, você pode assistir aqui a hora que você quiser, tá bom? A hora que você quiser, ele fica gravado aqui no YouTube. É só você vir aqui no YouTube, no Rumble, fica gravado também no Facebook, vem, assista. Não esquece de compartilhar, chamar os irmãos para participar com a gente aí, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe.